Olá, boa noite. Radares voltam a operar de forma gradual nas rodovias estaduais de Minas. O Unipan realiza a 12ª edição do Congresso de Formação de Professores da Educação Básica. E mais. Carro do Conselho Tutelar fica sem gasolina e atendimentos podem ser interrompidos. Paciente reclama de interrupção no transporte para tratamento de fisioterapia. Curso de Medicina promove a Semana do Pulmão e alerta para a importância do órgão. Tinta azul é jogada nas águas do Rio Paranaíba e poluição preocupa ambientalistas. Morador do Quebec reclama da falta de muro de arrimo em sua moradia. Fundação Procurar-se intensifica obras de construção da nova sede e fixa data para a inauguração. Pé de laranja em Patos de Minas produz um único fruto, mas de tamanho gigante. E a prisão de 2 homens que guardavam nas malas armas e uma grande quantidade de drogas. Destaques que você acompanha a partir de agora no NTV News. O Conselho Tutelar de Patos de Minas pode ter que interromper os atendimentos e as denúncias fora de sua sede. O órgão teve o cartão de abastecimento bloqueado e ficou sem combustível para um único carro. O veículo Esta Palio Weekend é usado diariamente para os atendimentos feitos pelos conselheiros tutelares. O órgão atua na defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. Somente no mês de setembro foram 122 atendimentos, sem contar o trabalho nos plantões noturnos. Mas a partir de agora, esse trabalho está prejudicado. É que há 2 semanas, o Conselho foi informado pela Prefeitura que faz o fornecimento de combustível para economizar. E agora cortou de vez o fornecimento. No dia 3 agora e dia 4 desse mês, nós fomos até o posto credenciado para fazer o abastecimento. Infelizmente, fomos informados que o cartão de abastecimento que nós usamos, ele estava bloqueado. De acordo com os conselheiros tutelares, em média são gastos 2 tanques de combustível por semana, cerca de R$ 1.200 por mês. Com menos de meio tanque de combustível, o atendimento do Conselho Tutelar está prejudicado e deverá ser feito apenas em casos de emergência. Em média, 2 tanques por semana. Porque nós não... 8 tanques por mês. Isso, porque nós não atendemos somente Patos. O Conselho Tutelar ele funciona com 5 conselheiros, apenas um veículo para atender todo Patos de Minas e município de Patos. E também os seus distritos. Até Pilar, Santana, Pindaíbas, todas essas comunidades nós atendemos também. O trabalho continua, os nossos atendimentos vão ser feitos de 7 horas às 17 na sede do Conselho e após as 17 no plantão normalmente. Ressaltamos que apenas o deslocamento dos conselheiros às residências vão ser priorizados até que se restabeleça a situação. O caso já foi comunicado ao Ministério Público para providências. O Conselho Tutelar já oficializou, conjunto ao Ministério Público, nós já protocolamos com eles, um pedido para que ele entre em contato com a Prefeitura, que ele faça os procedimentos para que a situação seja regularizada. Nós entramos em contato com o secretário de Desenvolvimento Social, mas não obtivemos uma resposta. Outro serviço que parece ter sido suspenso é o de transporte de pacientes. Um deles entrou em contato com a redação da NTV e reclamou que o serviço foi interrompido. O paciente faz tratamento de fisioterapia. Osvandir Sutério Lopes, de 78 anos, tem passado por momentos difíceis. Dona Cleusa, sua companheira de vida, conhece bem todas as dificuldades. Segundo ela, Osvandir sofreu um acidente vascular cerebral há aproximadamente 3 anos. Desde então, ele depende de ajuda para se movimentar até dentro de casa. Daqui de dentro de casa, para sair com ele num vizinho ali de fora, tem que carregar ele e pôr na cadeira de roda. Para melhorar seus movimentos, Osvandir realiza sessões de fisioterapia em uma clínica no bairro Padre Eustáquio. O problema é que, segundo a esposa, o serviço de transporte, que sempre levava e buscava o paciente, foi interrompido. Essa ambulância é daqui de Patos, lá da UPA 3, sabe? O moço falou que ela é da cidade e região. Aí então, sempre o médico receitava as fisioterapia e aí a gente chamava a ambulância, a ambulância levava.
Né? Agora diz que de um tempo para cá, falou, tem uns 2 meses, o moço falou que não ia pegar ele mais. Aí eu perguntei para ele, falei, Rafael, por que ele não vai pegar ele mais? Não, é porque o motorista da ambulância falou que ele não é acamado. Então ele não anda sozinho. Eu falei, ele tem que vir aqui dentro para ele ver o que passa. A gente passa com ele aqui. Para poder pegar ele dessa cama aqui, tem que ajudar ele a sentar aqui, ó, nesse sofá. Que ele não senta sozinho. Só não vê quem não quer. O jeito que ele é aqui e a situação que a gente passa com ele aqui. Sem saber o que fazer, a dona de casa procurou a nossa equipe para fazer uma reclamação. Ela pede que o serviço seja restabelecido, pois a família não tem condições de custear o transporte de seu Osvandir até a clínica de fisioterapia. A fisioterapia, o médico falou que ele não pode ficar sem. E eu não tenho condições de pagar a fisioterapia para ele. Um táxi pega hoje, teve que ficar sem emprestado R$40. Pagou 20 para ir e 20 para voltar. E tira o dinheiro o quê? De comprar uma fruta para ele, comprar um leite, comprar uma coisa, sabe, de alimentação. Então eu preciso urgentemente dessa ambulância. Preciso da fisioterapia para ele poder continuar, né? Tendo força no corpo. Em instantes no NTV News, vamos mostrar o Congresso Mineiro de Formação de Professores para a Educação Básica e Semana do Pulmão realizada pelo curso de Medicina do Unipam. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira o início da segunda fase de testes clínicos da fosfoetanolamina, composto que ficou conhecido popularmente como pílula do câncer. A nova etapa deve começar na segunda-feira que vem. Essa etapa, que avaliará a eficácia da droga, envolverá cerca de 200 novos pacientes. O remédio será testado contra o câncer de cabeça e pescoço, pulmão, mama, cólon e reto, colo uterino, próstata, melanoma, pâncreas, estômago e fígado. O Centro Universitário de Patos de Minas está sediando a 12ª edição do Congresso Mineiro de Formação de Professores para a Educação Básica. O encontro é promovido pelos cursos de Ciências Biológicas, História, Letras e Pedagogia e tem como objetivo melhorar a qualidade da educação nos anos iniciais. As salas e corredores desse bloco do Centro Universitário de Patos de Minas foram cenários de exposições de obras de artes. Isso porque está acontecendo mais uma edição do Congresso Mineiro de Formação de Professores para a Educação. Como é um evento de produção científica também, ele tem esse caráter de, além de socializar o conhecimento científico, apresentar em forma de pôsteres, em forma de comunicação oral. E também na sexta-feira nós temos aí um elenco enorme de minicursos e oficinas, que aí cada um vai optar para aquele que achar mais interessante. Na quinta-feira também nós temos uma mesa redonda sobre a discussão de gênero na escola hoje e temos uma palestra sobre a questão da gestão empreendedora dentro da educação hoje no Brasil. A Junice Maria apresentou os trabalhos de alunos do ensino infantil, voltado para o tema do Congresso, por uma escola inovadora e criativa sem perder a sua essência. As atividades que eu desenvolvo com as crianças são pautadas em várias técnicas, né, onde eu levo em consideração a individualidade de cada aluno, a criatividade, a história de vida de cada aluno e a condição cognitiva também. Então é trabalhado individualmente cada técnica que eu trabalho com as crianças. E aqui na exposição nós achamos uma pequena artista, a Júlia Prado, de apenas 9 anos de idade. Julinha, você me disse que começou a pintar agora em agosto e já fez esse belíssimo quadro. Me conta o que é esse quadro. Eu e a minha irmã, eu nunca pensei que a gente fosse empinar pipa. Meu sonho era empinar pipa e eu fiz como que eu queria que fosse. Eu e a minha irmã, que é a Mariana Frase. E a pequena Júlia teve a oportunidade de apresentar no Congresso um poema elaborado por ela. A bailarina. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé.
Não conhece nem minifá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Essa menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. E as obras não param por aí. Alguns estudantes se inspiraram em artistas para exporem seus trabalhos. Esse aqui é o quadro do Romero Brito. E por que você pintou esse quadro? Para minha tia. E teve familiares que acompanharam de perto as apresentações. A Tainá, minha filhada, ela está com uma exposição de quadro aqui, né? A gente vem cá prestigiar ela e dar um apoio para ela, que ela está começando agora, né? É muito bacana isso aí. Eu incentivo para a pessoa que tá com o quadro da exposição aí, né? E o curso de Medicina do Unipan, através da comissão Unimagem PAN, está realizando a Semana do Pulmão na sede da Associação Médica de Patos de Minas. A grande incidência de doenças pulmonares é tratada durante a semana. Expandir conhecimentos. Esse é o principal objetivo do evento relacionado à Semana do Pulmão, promovido pelo curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas. A gente, da comissão do Unimagem PAN, trabalha já há mais de um ano, trabalhando com essas semanas. A gente já realizou a Semana do Rim, a Semana do Trato Gastrointestinal e agora a gente está com a Semana do Pulmão, trabalhando casos clínicos relacionados à radiologia. O trabalho é desenvolvido orientado pela doutora Ana Flávia, que é radiologista, então o foco mesmo é orientar a radiologia dessa área corporal, que é o pulmão e o tórax. Os pulmões são órgãos de extrema importância para o ser humano. São eles os responsáveis pela respiração, tornando possíveis as trocas gasosas entre o ambiente e o sangue. Se nós formos pensar que a gente não vive sem ar, né? O ser humano não vive sem ar. E o pulmão é o órgão que capta esse ar, purifica ele e transforma em oxigênio que vai circular no nosso sangue e que faz a gente viver. Sem oxigênio nós não estaríamos vivos. Então é um órgão, todos os órgãos do corpo são importantes, mas o pulmão é espetacular. O médico abordou sobre as principais doenças pulmonares. Dentre elas, tuberculose, pneumonia, infecções fúngicas, que é blastomicose, já que aqui é uma região que se trabalha muito na roça e tem muito fungo na roça. Então é comum as pessoas terem doenças pulmonares provocadas por fungo. Uma coisa que a pessoa faz na roça, que eu também fiz quando eu morei na roça, era criança, é mascar aquele capinzinho. Você tira um capinzinho e vai mascando aquele docinho gostoso, mas aquilo pode ter um fungo. E esse fungo pode ir para o pulmão, pode ir para a garganta, para o céu da boca, para todo o corpo e provocar doenças sérias. A palestra contou com a participação de alunos e educadores do Unipan. A estudante de medicina Monique Martins está participando pela segunda vez da Semana Imagem. O objetivo é a busca de conhecimento. O primeiro seminário que eu participei, eu estava no segundo período e eu vim mesmo para agregar conhecimentos para me auxiliar na faculdade para posteriores aulas. Porque eu ainda não tinha conhecimento da radiologia, não sabia a respeito de casos clínicos, então eu fiquei conhecendo sobre o assunto e descobri a área e gostei muito. Aí, esse outro eu vim em busca de perguntas, questionamentos que eu já tive na minha cabeça, de matérias que eu já vi, que a gente já viu a respeito das áreas, da área cardiológica, pulmonar. Então, agora, o que eles estão falando, eu já consigo compreender com maior facilidade e para eu levar no futuro, né? Quando eu encontrar algum caso clínico semelhante ao que eu estou vendo aqui. O raio-x de tórax é um dos exames mais pedidos hoje em dia e a gente precisa ter profissionais capacitados para interpretar esse exame, assim como exames mais complexos, como radiografia de tórax, ressonância magnética do tórax. A programação da Semana do Pulmão vai até essa sexta-feira. Nós convidamos todos os alunos do curso de Medicina do Unipan e convidamos também todos os médicos da cidade que quiserem comparecer. A gente está fazendo de uma forma bastante interativa, com discussão de casos clínicos e mostrando as imagens radiológicas. Então, quem quiser tirar as dúvidas pode tirar a qualquer momento, está sendo bem tranquilo. Em instantes tem a previsão do tempo aqui no NTV News. E tinta azul jogada nas águas do Rio Paranaíba preocupa ambientalistas.
O número de reclamações de clientes contra os 5 maiores bancos do país no site Reclame Aqui atingiu o maior patamar do ano no mês de setembro, com 10.200 queixas. O número representa alta de 21% em relação a agosto. O volume de reclamações dos consumidores cresceu durante o período de greve dos bancários. Os trabalhadores entraram em greve no dia 6 de setembro e continuam parados por tempo indeterminado. Um beneficiário das moradias do Minha Casa Minha Vida no Residencial Quebec ganhou também uma preocupação. O muro de arrimo, construído em um desnível no terreno, não contemplou a casa dele. A chuva que caiu na última noite expôs o problema. Seu Aldenir e a família moravam nos fundos da casa da sogra. Depois de fazer inscrição, viu o sonho da casa própria se tornar realidade no Residencial Quebec, para onde se mudou há 15 dias para esta casa, na Rua 5, nos fundos do bairro. Mas, devido ao desnível do terreno, a construtora fez muros de arrimo nas demais casas. Só que na dele, não. E foi só chover um pouco que o barro escorreu, invadindo o quintal. Não tem condição nem de andar. Esse negócio aí foi onde a minha moto passou. Se entrar ali, vai enterrar até no joelho. Não tem como fazer nada aqui no fundo. Só tem a frente lá e é muito pouco. É o barro para todo lado. Aí, ó. O arrimo que eles não fizeram. Diz que tem que fazer um muro com 1 metro, se der 1 metro, 1 metro. Aqui vai dar 2 metros quase de arrimo aqui. Como é que vai fazer um muro desse de arrimo? Só o muro de arrimo dá para fazer uma casa dessa, hein? O morador conta que procurou a construtora e a Caixa para resolver o problema e não obteve resposta. Fui lá na Pisolato, conversei com o Erasmo, ele falou, não, lá a Caixa exige fazer só quando é 1 metro, 1,20 metro. Do radier da casa. O radier é o piso da casa. Se medir aqui, no piso de lá, vai dar 1,80 metro, quase 2 metros de altura aqui. Isso aqui vai dar 1 metro. Olha aqui, esse paredão aqui. É o que vai acontecer aqui, ó. Como que vai fazer? Só um bloco de 2,20? Vai gastar aqui 500 blocos? Vai dar, só os blocos vai dar quase R$2.000 ou mais. A Caixa alega que é a construtora que faz. Nós vai na Pisolato, a Pisolato só faz o que a Caixa autorizar. Aí você fica aqui jogo de impulso, você vai para lá, vem para cá, vem para lá, para cá. Você gasta gasolina o dia inteiro para lá e para cá e não resolve nada. Construir um muro de arrimo por conta própria, ele diz que não dá conta. Uma mulher falou lá na época, lá no pé do almoxarifado, que fica em 15 mil com a mão de obra. Aí o dinheiro você não tem condição. Não, isso dela não é de esquina. O dela é normal, de casa de meio. Se for de esquina, eu acho que fazer isso aqui uns 15 mil com mão de obra. Sobrou para o morador a bagunça e pedir solução para o problema. Se eles não quiserem fazer, dá pelo menos o material. Traz material que aqui, põe aqui, fala, tá, que material dá para você fazer? Dá. Eu arranjo a mão de obra, faço qualquer coisa. Mas fazer antes que derruba a casa da senhora e em cima da minha. Ao menos 1.083 municípios do país, além do Distrito Federal, estão em situação de emergência por conta da seca ou da estiagem. Em 5 dos 15 estados afetados, o cenário atinge mais da metade dos municípios. O levantamento leva em conta os municípios que decretaram emergência e, posteriormente, tiveram tal situação reconhecida pelos governos estaduais, o que garante o acesso a recursos desses entes públicos. Em Minas Gerais, 16% dos municípios decretaram emergência. Em Patos de Minas, o Rio Paranaíba ainda tem bastante água, mas o nível de poluição tem sido motivo de preocupação. Na semana passada, moradores denunciaram mais uma mortandade de peixes e o flagrante de uma tinta azul invadindo o leito do rio impressionou. O CODEMA diz que vai denunciar o caso. O despejo de tinta azul no Rio Paranaíba foi registrado no bairro Várzea, nos fundos do antigo matadouro municipal. O presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Ivanildo Alves Zica, viu as imagens e ficou bastante preocupado com a situação. Ele disse que todas as tintas têm algum componente tóxico e até mesmo as mais comuns podem causar danos ao meio ambiente. Ivanildo diz acreditar que a tinta é proveniente de alguma indústria instalada nas imediações. Ele informou que o CODEMA vai levar o caso à Polícia Militar de Meio Ambiente, Ministério Público e Prefeitura. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta quinta-feira em Patos de Minas e região.
Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. O INMET alerta chuvas intensas no estado de Minas Gerais. Risco de corte de energia elétrica, risco de queda de galhos de árvores e leves alagamentos. Em Patos de Minas, a quinta-feira será de sol pela manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo deverá ficar aberto. A mínima será de 14 graus e a máxima deve chegar nos 26 graus. Previsão de chuva também para a região. Em Carmo do Paranaíba, máxima de 24 graus. Em Lagoa Formosa, máxima de 26 graus. Em Varjão de Minas, máxima de 27 graus. Em Guimarães, máxima de 28 graus. E em Lagamar, máxima de 32 graus. A gente vai para o intervalo e na volta vamos falar sobre os preços dos aluguéis em Patos de Minas e das obras da nova sede da Fundação Procurar-se. A mudança para o Castelinho já tem data marcada. Devido a uma falha no serviço de agendamento para emissão de carteiras de trabalho, os postos de atendimento do Ministério do Trabalho em todo o país iniciaram hoje um mutirão de atendimento para a concessão do documento. Os trabalhadores que necessitarem da carteira vão poder dar entrada no pedido sem a necessidade de agendamento durante todo o mês de outubro. Segundo o Ministério do Trabalho, as carteiras de trabalho serão emitidas normalmente e, caso haja alguma falha no sistema, a emissão será feita de forma manual. Os preços dos aluguéis sofreram leve redução em outras regiões do país. Em Patos de Minas, no entanto, os preços parecem continuar inalterados e sem previsão de queda. O valor do aluguel de imóveis registrou uma queda no último mês, se tratando do cenário nacional. Mas em Patos de Minas, a realidade é diferente e os valores de mercado se mantiveram. A gente tem visto aí noticiário, tipo assim, capitais, né, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Aí a gente vê que realmente tem uma oscilação para menor. De vez em quando a gente vê a divulgação. Agora, Patos de Minas, particularmente, não tem essa queda. Particularmente, Patos é um mercado totalmente diferenciado. Tanto quanto a venda quanto o aluguel. O aluguel em Patos está mantendo, tá? Porque tem a lei da oferta e procura, nós temos ainda bastante procura, né, de aluguel, então está mantendo os preços. De acordo com o corretor de imóveis José Altamir, a procura por aluguéis aqui em nossa cidade é constante no decorrer do ano e se intensifica nos períodos de vestibulares. Porque vem alunos de fora, né, bastante candidatos de fora para fazer o vestibular e acaba que eles passam e precisa de imóvel, né, para morar. Uns compram, outros alugam, a maioria aluga imóvel. Agora, para alugar o particular, seria no decorrer do ano, porque sempre tem imóvel disponível, né? O que vem sofrendo uma queda são as vendas de imóveis. E como há uma supervalorização de imóveis em Patos de Minas, o mercado de vendas está um pouco congelado. Para a venda realmente caiu bastante. Os proprietários, né, em si, eles praticamente eles é que definem preço, né? Às vezes a gente vai, faz uma avaliação, aí eles taxam o preço dele para venda, então fica difícil. A gente às vezes tem um candidato, né, que faz uma proposta, às vezes a gente consegue negociar e às vezes não. A expectativa é de que a situação se mantenha nos próximos meses. O ano que vem, de 2017, a gente espera que seja bem melhor. Com relação a preço, eu acredito que não vai ter assim, oscilação para mais. Acho que vai manter. Depois de anos de muito trabalho, as obras de construção da nova sede da Fundação Procurar-se estão mais próximas da conclusão. A mudança para o chamado Castelinho já tem data para acontecer. O local, conhecido como Castelinho, começou a ser construído há mais de 20 anos para ser um hospital psiquiátrico de uma entidade espírita. Estava inacabado e abandonado.
Há 10 anos, foi doado à Fundação Procurar-se, que ao longo dos anos vem fazendo adaptações para acabar a obra e para ser uma casa de apoio da Fundação. Nós pegamos a obra com muitas partes detonadas, né? Porque ela estava aqui fechada, tal. Então, as portas estavam estragadas, vasos, alguns locais sem piso. E aí a gente foi trabalhando aos poucos, devagarinho, né? E agora que a gente está chegando mais numa reta final, com um acabamento já melhor, trocamos as portas, mexemos em piso, acrescentamos lavanderia, refeitório, né? Então estamos nessa fase final de reforma que requer um trabalho mais com afinco. O espaço possui 1.400 metros quadrados, mais de 30 quartos, área administrativa e salas para atendimento e capela. Na entrada está sendo construído salas para artesanato. A obra vem sendo feita através de doações da comunidade. Graças a Deus, a gente tem o apoio da comunidade, sem dúvida, através do telemarketing. A gente tem o apoio das instituições, né, de ensino. A gente tem apoio dos clubes de serviço, de empresas também, que agora tem aqueles detalhes que a gente precisa encerrar, né? Tem a questão da mobília e todo o acabamento. Você sabe que todo o acabamento é mais caro, né, Edivar? Então, nesse momento que a gente conclama mais uma vez, né, e sempre a gente é atendido, a comunidade para nos ajudar, para que brevemente a gente tenha um espaço mais adequado aos nossos pacientes, para ficarem aqui, aqueles pacientes que ficam de segunda a sexta-feira hospedados na nossa casa lá no centro, né? Mas lá já tá bem apertado, né? Já está muito acanhado, a gente precisa de um espaço mais humanizado para eles. Hoje, a Fundação Procurar-se atende pacientes de várias cidades aqui da região para tratamento oncológico em Patos de Minas. Em média, são cerca de 20 pessoas diariamente, 350 por mês. Assim que esta obra ficar concluída, esse trabalho de apoio passará a ser feito aqui. A previsão é de que a Casa de Apoio da Procurar-se comece a funcionar aqui ainda no primeiro semestre de 2017. Em fevereiro, se Deus quiser, nós vamos começar as nossas atividades e é só através dessas doações, dessas pessoas bondosas, né, que estão aí. Além do que nós fazemos lá, que é a questão da estadia, né? Lá as pessoas dormem, elas têm o café da manhã, têm o almoço, o café da tarde, a janta e um lanche à noite. Né? E também vai continuar aqueles que necessitam de cesta básica, vai ser repassado por aqui também. E aquela ajuda para as pessoas também que vão para fora, fazer o tratamento fora de domicílio. Né? Na verdade, vai continuar, o nosso trabalho vai continuar todo aqui. Dorinha Caixeta, que já foi presidente da Fundação e continua o trabalho como voluntária, sabe das dificuldades da obra, mas para ela está valendo e vai valer a pena. Então a gente abraçou isso aqui visando, né, o benefício que isso aqui pode levar para os nossos pacientes, para as pessoas que nos procuram, né? E a gente tem buscado meios para essa construção, para essa reforma, para adaptação. Nosso espaço lá, como o Cido disse, é um espaço que está muito pequeno. Nós deixamos de fazer várias atividades por não ter espaço, né? Como você viu ali também, tem a oficina, né, que já está sendo feito. Isso tem uma empresa que está fazendo, que de repente você pode perguntar por que estão fazendo aquilo ali agora, nesse momento, né? Mas é porque a gente também não pode perder as oportunidades, né? Diversas ações estão sendo feitas para a conclusão da obra. E a partir de agora, começa também a campanha de Natal da Procurar-se. Então, essa campanha ela é uma campanha muito importante para nós, né? Ela já acontece há muitos anos e esse ano ela tem 2 objetivos. É proporcionar ao paciente com câncer um Natal mais feliz e também para a gente finalizar o nosso castelinho. Né? Então ela vai ser utilizada para esses 2 fins. A gente começou agora dia 3 de outubro com as ligações, as meninas já estão entrando em contato com os nossos doadores para pedir essa doação a mais para realmente ser empregada nesses 2 fins. E também existe a possibilidade daqueles doadores que eles não são cadastrados. Aquele que tiver interesse em fazer uma doação exclusivamente para a nossa campanha de Natal, ele pode entrar em contato no telefone 3814-4545, que a gente vai até você e recolhe a doação. E não tem, a gente não estipula valor, é desde R$ 2 até o quanto você puder.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu hoje, por 8 votos contra 6, pela necessidade de autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que haja abertura de ação penal contra o governador Fernando Pimentel. O julgamento se arrastou pelos últimos 4 meses, tendo ocorrido 3 adiamentos motivados por pedidos de vista dos ministros. A decisão do STJ atende ao pedido de defesa do governador. Se a decisão fosse contrária, Fernando Pimentel teria que se afastar do governo. A seguir no NTV News, vamos mostrar uma laranja gigante cultivada no quintal de uma casa em Patos de Minas e a prisão de 2 homens com uma grande quantidade de drogas e uma arma de fabricação argentina. A partir da próxima terça-feira, os radares voltam a operar gradativamente nas rodovias mineiras sob jurisdição do DR. Os primeiros equipamentos já estão funcionando em módulo educativo desde o dia 3 de outubro, com o limite de velocidade permitido nas vias estaduais, que é de 60 km por hora. O governo de Minas Gerais informou que está investindo 77 milhões de reais no contrato dos radares pelo período de 30 meses. Em Patos de Minas, os radares serão reinstalados na MGC 354. A Polícia Civil de Patos de Minas apreendeu uma grande quantidade de drogas na tarde desta quarta-feira. Os tabletes de maconha estavam escondidos em malas em uma fazenda na região de Alagoas. 2 homens foram presos. Jonathan Martins Pereira, de 26 anos, mais conhecido como Jontinha, e Matheus do Amaral Gomes, de 21 anos, vulgo de Bomba, foram presos na tarde desta quarta-feira pela Polícia Civil. Eles são acusados de tráfico de drogas e associação ao tráfico. De acordo com o delegado Everton Evangelista, os 2 homens já eram alvo de investigação há um certo tempo. Há algumas semanas nós já vimos investigando tanto o Matheus quanto o Jonathan, pelo fato de que ambos são velhos conhecidos aí da polícia, por envolvimento com o tráfico de drogas, também tentativas de homicídio, e aquela movimentação ali na região do fundão da cidade, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Então eles já vinham sendo monitorados, e na data de hoje nós recebemos informação de que eles teriam recebido uma grande quantidade de droga. E foi aí desarticulada na data de hoje, tanto o Jonathan como o Matheus, com essa grande quantidade de maconha. Entre o material apreendido estão cerca de 18 quilos de maconha, que seriam fracionados para abastecer o tráfico de drogas em Patos de Minas. Foi apreendido mais de 18 quilos de maconha, balança de precisão, também uma arma de fogo e grande quantidade de munições. É uma arma que só vem através de contrabando, de outros países, é uma arma de calibre restrito, acima até do calibre utilizado normalmente pelas polícias, que é o calibre .40, uma arma .45, uma arma de grande poder, poder de fogo, e aí que traz aí uma certa preocupação, haja visto o calibre da arma de fogo apreendida. Os 2 envolvidos já são conhecidos pela polícia. Eles foram conduzidos ao presídio Sebastião Satiro. Jonathan tem tentativa de homicídio, foi preso naquela operação Impacto Digital, que culminou aí na desarticulação daquelas organizações que atuam aqui na cidade de Patos de Minas, tanto no Fundão como no bairro Alto Colina, Jardim Esperança, enfim. E o Matheus também já tem várias passagens por porte de arma e também por tráfico ilícito de drogas. Ambos serão autuados em flagrante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico e posteriormente serão encaminhados para o presídio Sebastião Satiro. Um pé de laranja cultivado no quintal de uma casa em Patos de Minas proporcionou uma grande surpresa para os moradores. Uma das laranjas cresceu muito além da conta. A repórter Jéssica Andrade foi lá conferir e conta essa história pra gente. 51 centímetros de circunferência e 16,5 de altura. Essas são as incríveis medidas da laranja que nasceu no quintal de seu Gaspar Cristemo. Foi eu mesmo que plantei, só porque eu aguo todo dia, E todo cedo, quando dava cedo de tarde, eu aguava ele. Agora saiu essa laranja aí, como diz o outro, até é difícil, porque eu mesmo nunca vi desse tamanho. O eletricista fez questão de chamar a NTV para registrar o fato inusitado. Segundo ele, essa foi a primeira vez que a planta produziu um fruto tão grande. Eu fico abismado de ver o tamanho dela, Porque eles falaram, muita gente falou, eu nunca vi, eu também não. Então nós trouxemos, eu vou trazer a TV aqui só para nós ver para nós o que vai acontecer.
De acordo com o professor de agronomia, a laranja em questão é da espécie Bahia, uma variedade que não tem sementes, é doce e de fácil manejo. Olha, não é tão comum encontrar, mas principalmente você encontra nessas regiões onde você tem cultivos mais antigos, tem, por exemplo, em famílias que naturalmente cultivavam, então hoje, assim, naturalmente é difícil você encontrar, então assim, você precisaria adquirir mudas de viveiro. E o cultivo ou o manejo dela, ele é basicamente aquilo que é feito para os outros tipos de laranja. Então você não tem uma diferença tão grande assim em relação de uma para outra, é basicamente o mesmo que dá para fazer para um, você faz para outra mesmo. Após analisar as imagens, ele explicou à nossa equipe o que pode ter acontecido para a planta produzir um fruto tão grande. Olha, nesse caso, isso possivelmente está relacionado à disponibilidade de energia que essa planta tinha para manter o crescimento dela. Então, durante a fase de crescimento, muito provavelmente ela era uma laranja que estava crescendo mais sozinha na planta, ou seja, a planta tinha poucos frutos, consequentemente você tinha maior disponibilidade de energia para poder proporcionar esse crescimento tão grande, comparado com os demais frutos. Um exemplo clássico da gente acompanhar isso é quando a gente percebe que o fruto ou apresenta muitos frutos na mesma planta, a gente percebe que os frutos ficam menores, porque você precisa dividir mais a quantidade de energia para cada um deles. Então, como tinha poucos frutos, e provavelmente você disponibilizou mais energia para aquele fruto e ele conseguiu se desenvolver mais comparado com os demais. Agora, segundo o seu Gaspar, a tarefa é cuidar e torcer para que o pé de laranja continue a produzir. Cuidar dele, né? É porque aqui é ruim para a planta. Aqui dura uns 6, 7 anos e já está com uns 4 anos. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma boa noite para você e até lá.